Amém. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento até aqui. Obrigado pela tua graça que nos preservou, nos conduziu até esse momento. Falamos que o Senhor abençoe a vida dessas crianças, abençoe a vida dos pequeninos, Senhor Deus. Traga graça e misericórdia sobre eles. Todo o ensino que eles receberem, Senhor Deus, seja na igreja, seja em casa, crie raízes nos seus corações e que eles nunca se apartem dos teus caminhos, mas continuem firmes, Senhor Deus, conhecendo o teu Filho Jesus. E é em nome dele que te oramos, Senhor Deus, pedindo graça. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém? É um prazer, meus irmãos, estar aqui. Sempre que o pastor Teófilo me convida para estar com os irmãos, eu venho com muita alegria. Como eu e a minha esposa, a gente costuma dizer, a Betel é a igreja que nos cativou, que está dentro dos nossos corações. A gente ama essa igreja. Sempre que a gente tem a oportunidade, a gente está aqui. Sempre que o pastor convida, a gente vem para cá com muita alegria. A Calvário, que é a igreja de onde a gente vem, é o nosso berço, mas a gente se sente muito feliz com essa igreja. A gente até brinca. Um dia, talvez, a gente até venha para cá. Depende do Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Nós vamos meditar um pouco hoje sobre o nosso Senhor Jesus. Nós vamos meditar quem é o nosso Senhor Jesus e quem devemos ser diante de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo para o mundo. E o título dessa mensagem é Jesus, o caminho para o Pai. Nós vamos olhar sobre dois prismas, sobre dois ângulos. Primeiro, o caminho, e segundo, a palavra. O que esses dois termos, o que essas duas palavras significam para nós. E a gente vai olhar para Jesus, porque Ele é o caminho e Ele é o resumo, a síntese da palavra. E esse texto, essa película que nós temos diante de nós essa noite, elas ilustram muito bem sobre como é que nós devemos caminhar, sobre como é que nós devemos andar, olhando para Jesus, tendo Ele como nosso caminho, nosso direcionamento, e ao mesmo tempo como é que nós podemos ser iluminados pela palavra, que é Ele próprio, que é o resumo dele próprio de quem Ele é. Eu vou ler, os amados acompanham. Diz assim a palavra: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um deles, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que também algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que Ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro
verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, queremos mais uma vez pedir perdão pelos nossos pecados, e clamar pela tua graça e pela tua misericórdia. Que o Senhor use a tua palavra, Senhor Deus, e o teu Espírito Santo para abrir o nosso entendimento e o nosso coração para recebê-la, que ela finque nos nossos corações e aí produza frutos, Senhor Deus. Que saiamos daqui renovados e transformados pelo poder da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se há uma definição que podemos usar para nós cristãos, é que nós somos peregrinos. Inclusive o próprio John Bunyan, um dos puritanos mais conhecidos, inclusive por causa do seu livro, que tem o título O Peregrino, ele ilustra isso de maneira bem clara nesse livro. Nós somos peregrinos, nós estamos no caminho, sempre no caminho. Essa é a essência daquilo que somos, e essa é a essência da nossa vocação. Nós estamos sempre caminhando, e a Bíblia nos ensina isso. Ela diz que nós saímos da morte para a vida. Ela diz que nós saímos do império das trevas para a maravilhosa luz. Ela diz que nós saímos da morte para a vida. Diz que nós saímos de Adão para Cristo. Diz que nós estamos indo da Babilônia, que é este mundo, para Jerusalém Celeste. Diz que nós estamos saindo do inferno, que é o lugar para onde, por merecimento, nós deveríamos estar para o céu, para o novo céu e a nova terra. Então a Bíblia é muito clara nos dizer que nós somos peregrinos, que nós estamos caminhando, e a nossa salvação ela se desenvolve nesse percurso, nesse caminhar. Aqui é preciso lembrar, nós somos salvos uma vez por todas de maneira definitiva. A morte do Senhor Jesus nos concede essa salvação. No entanto, existem aspectos da nossa salvação que vão se desenvolvendo nesse caminhar, como a santificação, por exemplo. Apesar de termos os nossos pecados perdoados, apesar de, quando o Senhor Deus olha para nós, Ele não nos vê mais como condenados, mas sim como justos em Cristo Jesus, ainda assim nós precisamos levar uma vida de provações, levar uma vida de santificação, levar uma vida que vai se conformando dia a dia à palavra de Deus. Por isso que a nossa vida é um constante caminhar para onde nós estamos saindo de maneira definitiva desse mundo para o mundo vindouro, aquele que nós ansiosamente esperamos. Nesse caminho, nesse caminhar, nós deparamos com outros peregrinos que inclusive já estão etapas à frente, que nos acompanham, que nos instruem, que nos dizem quais são os rumos que nós devemos tomar, quais atalhos por quais atalhos não devemos seguir, para que não sejamos prejudicados. Peregrinos que são uma excelente companhia em noites escuras, quando a solidão advém sobre nós, quando o medo vem sobre nós. Nós inclusive encontramos peregrinos que, apesar de marcharem para Jerusalém Celeste, ainda não sabem que são peregrinos, ainda estão perdidos. E nós encontramos também pessoas que já estão conformadas a esse mundo,
que estão no inferno e estão felizes por estar no inferno. Parece que há uma contradição, mas não há uma contradição. Porque por mais que a sua pele esteja derretendo no fogo do inferno, pelo menos ali elas podem desfrutar dos prazeres que elas julgam ser necessários para a sua existência. Então, nesse caminhar, nós encontramos e nos deparamos com essas diversas realidades. E o Senhor nos chama não só para caminhar, mas Ele nos chama para que nós sejamos bênção durante esse caminho. Ele nos chama para anunciar a Sua palavra, para oferecer o maná que vem do céu, que é a palavra de Deus, a esses peregrinos perdidos. Ele nos chama para que nós sejamos fonte de alegria para essas pessoas, que nós sejamos luzes diante da escuridão, que nós sejamos sal, no sentido de que impedimos a corrupção que avança no mundo e também no sentido de que nós somos um bom tempero para a vida das pessoas. Nós precisamos dar alegria e esperança para elas. Então a nossa salvação ela vai se desenvolvendo nesse caminho, e é isso que as Escrituras nos ensinam. E esse é o primeiro tópico que eu gostaria de ver com os irmãos com base nesse texto. O caminho. Quem é o caminho? O que o caminho significa para nós? E quando nós olhamos para a Bíblia, a gente observa que a salvação de fato ela se desenvolve no caminho. Vamos observar, por exemplo, a vocação de Abraão, lá em Gênesis 12. Se os irmãos puderem acompanhar, lá em Gênesis 12. Diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão vivia numa terra, no meio de um povo idólatra, cercado por uma cultura idólatra. Ele próprio era idólatra, mas o Senhor graciosamente o alcança e diz: Abraão, sai da tua terra, sai dessa cultura, sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão nem sabia para onde ia, mas ele confia no Senhor e caminha. Então ele chama Abraão para desenvolver a sua fé nessa caminhada. E é nessa caminhada que o Senhor inclusive faz um pacto com Abraão, renova as promessas com Abraão. É nessa caminhada que Abraão desenvolve de fato a sua fé. Um outro exemplo que nós podemos ver nas Escrituras está no livro de Êxodo 3, 7 a 10. Na verdade, todo o livro de Êxodo, todo o livro de Pentateuco e todo o livro de Josué mostra o desenvolvimento dessa salvação. Desde que o Senhor olha e ele vê que o seu povo está sofrendo, que o seu povo está oprimido pelo Egito, e ele manda Moisés como mediador para tirar o povo da escravidão do Egito e levá-lo para uma terra que ele disse que mana leite e mel, uma terra de alegrias abundantes, uma terra que ele havia anteriormente prometido a Abraão. Todo esse percurso de 40 anos é uma grande caminhada de aprendizado. Diz Êxodo 3, 7 a 10. Disse ainda o Senhor: certamente ouvi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então o Êxodo também é uma história de salvação, de caminhada. O próprio Senhor Jesus na Bíblia se apresenta como o caminho. Lá em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele se apresenta como o caminho. Em Atos dos Apóstolos, antes de sermos chamados de cristãos, nós éramos chamados de os do caminho,
aqueles que estavam no caminho, aqueles que seguiam o caminho que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é no caminho que a maior parte do ministério do Senhor Jesus se desenvolve. É no caminho que o Senhor Jesus ensina, é no caminho que o Senhor Jesus cura, é no caminho que o Senhor Jesus tem encontros transformadores. Então é no caminho que a maior parte do ministério do Senhor Jesus se desenvolve. É no caminho que nós constantemente encontramos o Senhor Jesus, inclusive proferindo sermões importantes. E aí, quando nós voltamos para o nosso texto de hoje, nós vemos que esses dois discípulos, eles estão no caminho. Olha o que os versículos 13 e 14 diz. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. É no caminho que nós encontramos esses 2 discípulos. O texto nos diz que era domingo, era o dia do Senhor, era o dia que o Senhor havia ressuscitado, um dia que para nós é dia de alegria, é o nosso Shabat, é o dia que nós guardamos, é o dia que a gente vem para a igreja felizes, é o dia que a gente vem se encontrar com a comunidade para louvar o Senhor, é o dia que inclusive a gente celebra os meios de graças através da palavra, quando tem batismo através do batismo, quando tem ceia através da ceia, é um dia de grande alegria para nós. No entanto, para esses discípulos é um dia de profunda tristeza. E o interessante é que até esse momento, se os irmãos lerem do versículo 1 até o versículo 12, os irmãos vão observar que Lucas ele ainda não falou de nenhuma aparição do Senhor Jesus. Ele anuncia que o Senhor Jesus ressuscitou através dos anjos para as mulheres, mas até esse momento o Senhor Jesus ressuscitado não aparece para nenhum discípulo, e ele vai aparecer exatamente para esses 2 discípulos, que no dia de domingo eles estão caminhando de Jerusalém para Emaús, entristecidos, desesperançados, sem qualquer alegria, muito pelo contrário, enlutados porque perderam o seu mestre, perderam o seu amigo. É nessas circunstâncias que o Senhor Jesus vai se encontrar e se apresentar para esses discípulos. Os 2 discípulos são identificados, um como Cleopas e o outro não é dito o nome dele, é anônimo, nós não sabemos quem é. A meu ver, isso é bem sugestivo. Alguns estudiosos dizem que talvez fosse um casal que estivesse aqui, porque lá em João 19:25 fala de um casal, Cleopas ou Clopas e Maria. No entanto, no original, no grego original, se refere a 2 homens. As palavras estão no masculino. Então, o que nós entendemos aqui é que são 2 homens que estão caminhando de Jerusalém para Emaús. Eles estão caminhando para uma aldeia que fica distante 60 estádios, ou 11 quilômetros, como traduz a NVI. E esses 2 discípulos, eles estão caminhando entristecidos. Eles estão conversando sobre tudo o que tinha ocorrido, ou seja, eles estão conversando sobre os fatos dos dias anteriores, que Jesus tinha sido preso, Jesus tinha sido injustamente julgado, Jesus tinha sido condenado à morte, Jesus tinha sido crucificado como um maldito de Deus no madeiro, na cruz do Calvário. Eles estavam profundamente entristecidos, e esse era o teor da conversa que transcorria entre esses 2 homens. Eles estão caminhando. E aqui eu gostaria que os irmãos observassem que há um nítido contraste entre essas 2 cidades, Jerusalém e Emaús. Jerusalém é o lugar onde o Senhor Jesus pede que os seus discípulos estejam, para dali eles partam para o mundo inteiro anunciando a palavra. Jerusalém é o lugar onde o Senhor Jesus ressuscitou. Jerusalém é o símbolo da vitória do Senhor Jesus sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo. É o lugar de onde partiria a igreja em missão para alcançar o mundo inteiro. É o lugar de alegria. E Emaús, ao contrário, é o lugar da tristeza, é o lugar da derrota, é o lugar da desesperança, é o lugar onde não existe nenhuma alegria, porque o Senhor pede que os seus discípulos estejam em Jerusalém. E esses 2 discípulos, eles estão saindo do lugar da vitória de Cristo sobre a morte
ao lugar da tristeza e da derrota. Isso é sugestivo, isso mostra o tamanho da tristeza dele, isso mostra o tamanho da desesperança deles. Eles não acreditavam, é isso que o texto está nos dizendo, que Jesus, ele era o Filho de Deus, que Jesus era aquele que haveria de redimir o seu povo do pecado, que era Jesus que havia sido prometido desde o Gênesis em todo o Antigo Testamento. Por isso que eles estão entristecidos. É isso que a saída de Jerusalém para Emaús significa. Significa que eles estavam assumindo que o Senhor Jesus não tinha vencido. Ele era até um grande mestre, ele era até um grande Senhor, um grande filósofo, um grande rabino. No entanto, ele não passava de um ser humano. Eles já estavam conformados que o Senhor Jesus tinha sido derrotado pelo Império Romano. E por isso eles saem de Jerusalém, o lugar onde Jesus diz: permaneçam em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Eles estão saindo como um sinal de incredulidade. É o dia da ressurreição, o dia que o Senhor ressuscita. Mas esses discípulos até então não compreendem isso, porque eles não têm fé na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, anteriormente nos Evangelhos, ele havia anunciado mais de uma vez, dizendo para os discípulos: olha, o Filho do Homem vai sofrer, ele vai ser entregue pelas autoridades, ele vai padecer, ele vai sofrer bastante, ele vai ser humilhado, ele vai ser morto, mas no terceiro dia ele haverá de ressuscitar. E eles não haviam compreendido essa mensagem, porque eles estavam obscurecidos pela tristeza. Essa é a condição deles. E o texto segue no versículo 15. E aconteceu que enquanto eles estavam conversando e discutindo, o próprio Jesus se aproxima deles. Então, de repente, aqueles homens entristecidos, aqueles homens sem esperança, aqueles homens desacreditados na mensagem de Jesus, talvez até pensando que tivessem sido enganados por aquele mestre que se apresentou como Messias, mas que no fundo sucumbiu ao Império Romano. Eles vão conversando sobre o que aconteceu com o Senhor Jesus e de repente ouve-se passos atrás dele. É o próprio Senhor Jesus que se aproxima. Aconteceu que enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou. Jesus vai aos poucos se aproximando dele e o texto diz que Jesus ia com ele. Jesus não só se aproxima caminhando atrás dele, mas Jesus se coloca como uma companhia ao lado deles. E o versículo 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. O texto não nos diz o que aconteceu para que eles não reconhecessem Jesus. Não diz se foi Jesus que apareceu de outra forma para eles. Não diz se foi a soberania, a providência de Deus que cegou os olhos deles para que eles não pudessem reconhecer Jesus. Não fala como eles não puderam reconhecer o Senhor Jesus. Imagina você conviver por 3 anos com uma pessoa e essa pessoa aparece só em 2 dias e aparece no terceiro dia para você, você não reconhece ela. Isso é quase que inacreditável, mas esses homens não reconhecem o Senhor Jesus. Eu me arrisco a dizer que eles não reconhecem o Senhor Jesus por causa do tamanho da sua tristeza. É por causa da incredulidade deles, por causa da desesperança deles, que eles são incapazes de reconhecer o Senhor Jesus. É uma maneira do Senhor Jesus até educá-los, do Senhor Jesus até ensiná-los, para que posteriormente, quando o Senhor Jesus disser para eles: meus irmãos, eu falei o tempo inteiro durante esses 3 anos o que haveria de acontecer. A Bíblia inteira falou sobre mim, vocês ainda não aprenderam. Eles pudessem compreender o que havia acontecido. Então eu chuto, eu aposto, na verdade, eu interpreto que eles não reconhecem o Senhor Jesus por causa da sua tristeza, da sua desesperança que os leva à incredulidade. Eu tenho como base os versículos 19 e 21. Eles dizem o seguinte: quando o forasteiro se aproxima deles, que é o próprio Jesus, ele pergunta: quais são os fatos sobre o que vocês estão falando? E eles explicam: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 21: ora, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam.
As palavras deles mostram isso. Eles falam que Jesus é um varão profeta, um homem, um grande nome de Deus, poderoso em palavras, poderoso em ações, em sinais, em milagres. No entanto, vejam as palavras dele, é apenas um varão profeta. Por mais que eles identifiquem Jesus como o maior de todos os profetas, até maior que João Batista, que tinha sido o maior profeta daquele tempo, ainda assim Jesus para eles é apenas um homem poderoso, um profeta com uma mensagem surpreendente, mas ainda assim um homem. E o versículo 21 é ainda mais sugestivo. Ele diz que eles esperavam que ele fosse aquele que haveria de redimir Israel, ou seja, eles esperavam que ele fosse o Messias, que haveria de vir e instaurar o reino messiânico, que haveria de vir subjugar o Império Romano e dominar todos os impérios que estariam submissos a Israel, que haveria de libertar Israel como um segundo êxodo, do mesmo modo que o Senhor havia feito quando libertou Israel do Egito. Mas eles dizem que, ao contrário disso, o Senhor Jesus sucumbiu a esse império. Ao invés de libertar Israel, ele foi morto por esse império, pelo Império Romano, e morto de uma maneira humilhante, crucificado numa cruz. E as escrituras hebraicas, no livro de Deuteronômio, diz que aquele que morre pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então Jesus morreu na visão deles como um maldito. Eles esperavam que Jesus fosse redimir Israel, mas Jesus sucumbiu ao Império Romano, sucumbiu aos inimigos e foi morto como um maldito de Deus. Então essas palavras denunciam o tamanho da tristeza, denunciam o tamanho da perplexidade, da falta de esperança. E é essa tristeza, esse luto, essa falta de esperança que gera incredulidade nos corações deles, que os impede de reconhecer o Senhor Jesus, que se aproxima deles e que caminha com eles, que se coloca ao lado deles, que conversa com eles, que se interessa pelos problemas deles, e ainda assim eles não conseguem reconhecê-lo. Irmãos, eu gostaria de fazer um paralelo e trazer uma reflexão para nós. Será que a nossa situação, individualmente, como igreja, é diferente da situação desses discípulos de Emaús? Será que por vezes as circunstâncias, será que por vezes a tristeza que assola o nosso coração, a angústia, a falta de esperança, a perplexidade diante das injustiças cometidas no mundo, o pecado que avança e acaba se tornando a regra para o mundo, não nos entristece de tal modo que nós não conseguimos reconhecer o Senhor Jesus que caminha ao nosso lado? Será que às vezes as circunstâncias não nos parecem tão grandes que nós só olhamos para ela, só reconhecemos a ela, só olhamos para dentro de nós e de como a tristeza ela nos torna irreconhecíveis para nós mesmos e não olhamos para o Senhor Jesus? Será que nós estamos constantemente atentos ao Senhor Jesus, que caminha ao nosso lado e que caminha em nós através do seu Espírito Santo? Ou será que a dor, a solidão, a tristeza, o medo, a desesperança tem nos levado à incredulidade? Quando nós olhamos para a nossa vida, o que a nossa vida diz? Qual é o nosso testemunho para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor? De que nós estamos reconhecendo que o Senhor Jesus está ao nosso lado, nos encorajando, nos direcionando, nos conduzindo? Ou quando nós olhamos para o nosso testemunho, nós nos identificamos com esses dois discípulos que estão saindo do seu lugar de testemunho, do seu lugar de vitória em Cristo, para o lugar de derrota, reconhecendo que a dor, que as circunstâncias, que as contradições do mundo são maiores? Será que nós não somos, quando nós olhamos para as nossas vidas, como esses dois discípulos de Emaús? E o texto segue dizendo: então perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um deles, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? O intruso, que não é reconhecido por eles,
agora se aproxima deles, caminha com eles e agora entra dentro da conversa que eles vão tendo pelo caminho. É interessante que quando nós olhamos para o ministério de Jesus, esse é um método que Jesus constantemente usa. Ele pergunta aos seus interlocutores para que esses manifestem aquilo que está dentro dos seus corações. E Jesus o faz não porque seja ignorante, Jesus o faz não porque desconheça aquilo que ele próprio vai ensinar posteriormente, mas ele o faz para que esses dois discípulos manifestem a razão da sua tristeza. Ele o faz para que esses discípulos mostrem que estamos entristecidos por essa razão e posteriormente ele lhes expõe a palavra. Ele faz isso constantemente no seu ministério. Até um exemplo de que Jesus vai caminhando e ele encontra um homem que está prostrado há muitos anos e ele pergunta: você quer ser curado? Até nós que não somos Deus, até nós que não temos a onisciência de Deus, saberíamos que um homem prostrado numa cama por vários anos, perto inclusive de uma piscina que ele acreditava que tinha poderes milagrosos, queria cura. Mas o Senhor Jesus, ele questiona não porque ele é um ignorante, mas ele questiona para que essas pessoas manifestem o seu interesse em serem curadas, manifestem o seu desejo, as suas necessidades para ele. E do mesmo modo ele faz com esses dois discípulos. E daqui nós podemos extrair uma lição, que o Senhor Jesus, ele se aproxima dos seus discípulos, que o Senhor Jesus, ele escuta a necessidade dos seus discípulos. E escutar tem a ver com interessar-se, escutar tem a ver com você descobrir a realidade do outro, escutar tem a ver com você sentir a realidade do outro. É muito mais do que simplesmente ouvir. Às vezes a gente ouve muito, mas não para escutar. Às vezes a gente sabe que as pessoas estão passando por necessidade, a gente sabe que o nosso irmão está precisando de oração, está precisando de uma visita, mas a gente não está atento para ser essa presença do Senhor Jesus Cristo a esse nosso irmão. E o Senhor Jesus se aproxima, ele questiona o que esses dois estão conversando, ele descobre a realidade do que esses dois estão conversando, e depois ele ilumina com a palavra de Deus a tristeza que está no coração desses dois irmãos, desses dois discípulos. E o Senhor Jesus faz isso não somente nesse incidente de Emaús, a própria encarnação do Senhor Jesus é esse movimento de solidariedade, é esse movimento de reconhecimento às nossas necessidades. Paulo, falando aos Filipenses, capítulo 12, versículos 6 e 8, ele diz o seguinte: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, Deus mesmo, não usou da sua glória, da sua prerrogativa de Deus como motivo de orgulho, mas porque ele viu que os seus filhos necessitavam de salvação, de redenção. Ele assumiu a nossa condição, ele se esvaziou de si. Esvaziar-se de si não quer dizer que ele deixou de ser Deus, ele continuava sendo Deus e homem ao mesmo tempo, mas quer dizer que ele abandonou as prerrogativas que são peculiares de Deus, e ele assumiu a nossa natureza maculada, ele assumiu a nossa natureza enferma, e ele morreu humilhado pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos redenção nele exclusivamente. Ele morreu para que nós tivéssemos acesso ao Pai, para que nós fôssemos salvos. Então essa solidariedade que ele demonstra a esses discípulos é uma solidariedade que é constante. É uma solidariedade que ele demonstra pela sua igreja, quando a sua igreja está entristecida, quando a sua igreja está se sentindo humilhada, quando a sua igreja não sabe qual direção tomar, quando a sua igreja está perdida, ela precisa lembrar que o Senhor Jesus está com ela. Todos os dias, é o que ele diz em Mateus, até a consumação dos séculos. E essa é uma palavra de encorajamento que eu deixo para os irmãos, todas as vezes que nós nos sentimos desanimados, todas as vezes que nós nos sentimos entristecidos, todas as vezes que o desânimo toma conta do nosso coração e nós não formos um testemunho para o mundo lá fora, que nós não formos luzes para o mundo lá fora, que nós não estivermos anunciando a palavra do Senhor, que nós não estivermos levando alegria àqueles que estão experimentando a dor da desesperança, que
nós não formos um sinal do Senhor Jesus Cristo para o mundo, nós podemos nos conformar, nos consolar, que o Senhor Jesus, Ele reconhece a nossa dor, Ele está ao nosso lado, se coloca ao nosso lado, nos encorajando para que nós continuemos firmes, para que nós nos levantamos, batamos o pó que está nas nossas roupas, saiamos daquele lugar de tristeza e luta e nos coloquemos ao caminho, porque essa é a nossa vocação, estar no caminho para anunciar a palavra de Deus. Ninguém anuncia a palavra de Deus parado, sentado. A igreja cresceu porque aqueles homens compreenderam a sua vocação e se colocaram no caminho, saíram de Jerusalém e foram para Samaria. Depois de percorrer toda a Palestina, eles foram para a Ásia, a região asiática do Império Romano. Depois eles transcenderam os muros e chegaram aqui ao Brasil, onde nós podemos ouvir a palavra do Senhor. Foi porque homens se colocaram no caminho, compreenderam que o Senhor Jesus estava do seu lado, que isso aconteceu. E também, irmãos, uma outra lição que nós podemos extrair daqui é que essa é a nossa vocação essencial. Nós precisamos, assim como o Senhor Jesus, nos colocar diante dessas pessoas que estão experimentando essas realidades de dor, tristeza, luto, que estão paralisadas pela tristeza, que estão cegas pela desesperança. Pessoas que estão míopes para reconhecer o Senhor Jesus, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Nós precisamos ouvir as vozes do mundo, as demandas do mundo. Nós precisamos ouvir as vozes do mundo e apresentar a elas o único caminho que leva ao Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar atentos às necessidades do mundo para que nós possamos apresentar a resposta para todas as necessidades, que é o Senhor Jesus. Do mesmo modo que o Senhor Jesus se colocou ao lado desses discípulos, Ele se coloca ao lado da sua igreja hoje. E do mesmo modo que Ele se coloca ao lado da sua igreja hoje, nós precisamos, como igreja, como trabalhadores do reino, sermos os pés de Jesus, onde quer que nós estejamos. Ser a boca que anuncia a palavra do Senhor, onde quer que nós estejamos. Ser uma presença alegre, feliz, confortante, que apresenta essa palavra do Senhor Jesus ao mundo. Precisamos ser Jesus, onde quer que nós estejamos. E é interessante que anunciar o Evangelho não começa com você chegar e falar. Começa com você chegar e ouvir. Você chegar e ouvir. Você compreender. Para que você possa falar com propriedade. Para que você possa apresentar. O Senhor Jesus fazia isso durante todo o seu ministério. E agora, depois de ressurreto, Ele faz a mesma coisa. Se apresenta a esses discípulos e lhes mostra, lhes questiona qual as suas dores, sobre aquilo que eles iam começando, para depois lhes anunciar a palavra de Deus. E como que Ele faz isso? Como que Ele ilumina esses discípulos? E essa é a segunda parte da nossa mensagem, que é a palavra. Segunda e última parte da nossa mensagem. Os versos 25 a 26 dizem o seguinte: então Jesus disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Os discípulos aqui, eles estão, digamos assim, inebriados pela interpretação que os líderes judeus davam sobre quem era o Messias. Eles acreditavam, do mesmo modo que os líderes judeus daquela época acreditavam, que o reino do Messias era um reino glorioso. Os rabinos daquela época, eles acreditavam que o Messias viria com grande glória, que ele viria com uma carruagem real e subjugaria todos os povos e implementaria um poder político sobre os seus opressores e subjugaria todas as nações a eles. Eles entendiam a glória que o Messias viria, mas eles não compreendiam que para chegar a essa glória, o Messias passaria pelo sofrimento. Eles não compreendiam Isaías 53, que fala sobre o sofrimento do Messias, o sofrimento do servo sofredor. Eles não compreendiam o que diz o Salmo 118, que para adentrar a glória, para que o Senhor da glória entrasse em seu reino, ele precisaria experimentar a humilhação. Eles olhavam para a glória, mas não olhavam para o caminho que leva à glória, que é o caminho da humilhação, o caminho do sofrimento, o caminho da dor, o caminho do martírio, o caminho da morte.
Eles não compreendiam que lá em Gênesis 3,15, quando diz que aquele descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que teria vitória sobre Satanás, ele teria o seu calcanhar ferido. Ou seja, para pisar e esmagar a cabeça da serpente, anteriormente ele precisaria ter o seu calcanhar ferido. Para adentrar a destra de Deus em glória, ele precisaria ter experimentado a humilhação mais excruciante que o ser humano precisaria ou já enfrentou em toda a sua vida. E era essa hermenêutica que esses discípulos tinham em sua mente, e por isso eles estavam entristecidos. E é interessante que o Senhor Jesus se aproxima dele com uma palavra amigável, uma palavra de encorajamento. Ele chega diante dele e diz assim: ó nécio, ó ignorante, ó tardos no conhecimento. E ele tem razão ao pronunciar essas palavras, porque eles não haviam reconhecido que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo Jesus, que todo o Antigo Testamento falava que a glória do Messias consistia anteriormente no seu sofrimento. Eles não haviam compreendido as próprias palavras do Senhor Jesus, que disse: eu vou sofrer, eu vou padecer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Então, é claro que eles devem ser chamados de nécios, é claro que eles devem ser chamados de tardos no conhecimento, porque eles ignoravam a própria mensagem do Senhor Jesus. Eles não haviam compreendido o que o Senhor Jesus havia dito. Eles não haviam compreendido o que as próprias Escrituras haviam anunciado sobre o Senhor Jesus. E o verso 27 prossegue afirmando: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus se aproxima daqueles discípulos, pergunta deles o que eles vão conversando, eles explicam para ele o que eles vão conversando. Jesus conhece a razão da sua tristeza, chama ele de nécios por não terem compreendido as Escrituras, e ele começa a fazer uma exposição completa de Gênesis até Malaquias. Ele vai expondo todas as Escrituras, todos os detalhes, todos os textos que falam sobre ele. Ele vai explicando, e vai explicando de um modo que eles vão compreendendo. Ele vai mostrando para eles: olha, de fato o Messias, ele vai reinar com poder e glória, mas antes disso ele vai precisar experimentar o sofrimento. Jesus ilumina a tristeza da alma daqueles homens com a palavra de Deus. Jesus lhes expõe as Escrituras, e é assim que ele retira a tristeza do coração daqueles homens. É assim que ele se apresenta como uma resposta para as demandas daqueles homens. É assim que ele alimenta a esperança de novo no coração daqueles homens. É assim que ele tira a cegueira da incredulidade daqueles homens, expondo fielmente a palavra, dizendo: olha, os líderes de vocês interpretaram as Escrituras erradas. É assim que a Bíblia deve ser interpretada. É com a palavra de Deus, com a luz da palavra de Deus, que ele ilumina a realidade daqueles homens. Um comentarista bíblico chamado Heineken diz o seguinte: o ressuscitado visava construir a fortaleza da fé sobre o alicerce do Antigo Testamento. Através de uma interpretação exaustiva, ele mostrou aos discípulos como as diversas profecias se encaixaram em um sólido edifício, uma interpretação do Antigo Testamento que não trouxeram nesses escritos profecias que apontem para Cristo, prenúncios de sua paixão e morte, de sua ressurreição, não tem lugar na igreja de Jesus. Ou seja, toda a nossa exposição, seja quando nós falamos pessoalmente na evangelização, seja aqui do culto, ela deve ser uma exposição cristocêntrica. Da Bíblia nós precisamos apontar para Cristo, e é isso que o Senhor Jesus Cristo faz. Ele ilumina com as Escrituras aqueles discípulos, relembrando a eles inclusive as suas práticas, os seus ensinamentos, as suas ações. Ele não fala diretamente: olha, a Bíblia fala sobre mim, mas quando ele vai explicando sobre o Messias, o coração daqueles homens começa a queimar. Eu prefiro essa expressão, aqui falar de, mas eu gosto da expressão queimar, que é a expressão mais próxima do original. O coração deles começa a queimar, começa a arder, e eles não sabem porquê, mas eles sabem que aquele forasteiro não é mais um forasteiro para eles.
de tal modo que posteriormente eles vão convidar ele para estar sempre com eles. A gente só convida amigos para estar conosco. Então o próprio Jesus vai se apresentando. A nossa exposição, a nossa pregação, a nossa evangelização, toda a palavra que nós temos que dar na igreja ou no mundo é uma pregação cristocêntrica, que leva das Escrituras para Jesus e que mostra que Jesus é o centro das Escrituras e que Jesus está presente em cada palavra das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia toda fala de Jesus, e é isso que o Senhor Jesus faz aqui. E a lição que nós podemos extrair daqui é que quando nós escutamos os anseios mais profundos do mundo, quando nós ouvimos as vozes do mundo, nós precisamos responder dizendo que Jesus é a resposta, é o único caminho, que a graça de Deus consiste em apresentar Jesus para o mundo, que a graça de Deus consiste em apresentar Jesus como o único que pode consertar aquilo que está enraizado dentro da condição humana, que é o pecado. O pecado nos matou. E mortos nós não temos a capacidade de escolher ir a Deus. Somente Jesus, na sua morte, com sua paixão, com sua ressurreição, é que tem vitória sobre a vida. Portanto, só Ele é a resposta para os anseios mais profundos dos seres humanos. Os problemas da condição humana encontram em Cristo a sua resposta. Aqueles que vivem na sombra da morte devem ser iluminados com a palavra. Por isso, por causa disso, é que a palavra é o alimento da missão. E é isso que nós vemos nos versículos subsequentes, dos versículos 28 a 35. Depois de serem iluminados pela palavra, aqueles discípulos se aproximam da aldeia de Emaús, para onde eles iam. E aí eles veem que a noite está se aproximando. Eles dizem: fica conosco. Eles sabiam dos perigos do caminho, por isso eles convidam o Senhor Jesus para estar com eles. É interessante o seguinte: Jesus aqui no texto, ele faz que ele vai. Ele vai chegando perto da aldeia, que ele sabe para onde eles estão indo, ele faz que ele vai mais adiante. Ele diz assim: não, fica conosco, passa a noite com a gente. E aqui a gente aprende uma coisa interessante, que se eles não tivessem chamado o Senhor Jesus, muito provavelmente Jesus teria seguido o seu caminho. Ele não teria ido ficar com eles. Apesar do Senhor Deus ser soberano no seu plano, ainda assim nós precisamos decidir, precisamos tomar decisões. Ainda que o Senhor Jesus tenha nos salvado, nós temos salvação exclusivamente nele, é preciso convidá-lo para entrar. Inclusive ele diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Ele bate, mas ele espera que nós abramos a porta. Ele está falando ali para a igreja, ele não está falando para não crentes, ele está falando para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, apesar do Senhor Jesus nos dar tão grande salvação, ainda assim nós precisamos decidir todos os dias que Ele adentra as portas dos nossos corações. E é isso que Ele faz aqui. Ele se aproxima desses discípulos e Ele senta com esses discípulos à mesa. E o texto diz no verso 30: aconteceu que quando estava à mesa, Ele toma o pão, o abençoa, o parte, dá. Então se lhes abrem os olhos e eles reconhecem que é o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus desaparece da presença dele. Também Lucas aqui não nos diz como que eles reconheceram o Senhor Jesus, mas nós temos uma pista pela própria atitude do Senhor Jesus. Quando eles são iluminados pela palavra de Deus, eles compreendem que é o Senhor Jesus que está ali falando deles. Eles já não precisavam mais de sinais, porque a própria palavra os ilumina, a própria palavra clareia a tristeza e a dor que estavam nos corações dele, e eles reconhecem que é o Senhor Jesus que está diante deles. E é interessante qual é a atitude deles quando eles reconhecem o Senhor Jesus. Lembrem, é dia quando eles saem de Jerusalém para Emaús. Eles chegam em Emaús, já é noite. Quando eles reconhecem o Senhor Jesus, é noite, mas eles saem de Emaús para Jerusalém no meio da noite. É dia, mas eles estão escurecidos pela tristeza, eles estão obscurecidos pela desesperança, pela incredulidade. Quando eles são iluminados pela palavra e reconhecem a presença do Senhor Jesus ao seu lado, que caminhava junto com eles,
que lhes expõe as Escrituras, eles saem no meio da noite agora com a luz dentro dos seus corações e vão testemunhar que esse Jesus ressuscitou. É a primeira aparição do Senhor Jesus, é o primeiro testemunho efetivo de que o Senhor Jesus é o ressuscitado. Eles não querem saber se é noite, eles não querem saber os perigos da noite, eles apenas são interpelados a saírem, eles não têm uma outra resposta. Lembrem do contraste: Jerusalém é o lugar da vitória, Emaús o lugar da derrota. Eles saem da derrota, do medo, da desesperança, agora para anunciar o Senhor Jesus ressuscitado. Eles saem para anunciar que Ele vive. Eles encontram os outros discípulos que também já tiveram encontro pessoal com o Senhor Jesus, e a partir daqui eles ficam no lugar da vitória, porque eles compreendem que a morte de Jesus, que a cruz não foi a palavra definitiva, muito pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo teve a palavra definitiva sobre a cruz e sobre a morte. E quando eles compreendem a ressurreição do Senhor Jesus, eles compreendem que tipo de Messias Jesus é, eles saem sem se importar com os perigos da noite, sem se importar se seriam assaltados ou não, e vão anunciar a palavra do Messias. E essa é a nossa experiência, essa é a experiência da igreja, quando ela experimenta o Senhor Jesus ressuscitado de forma pessoal, não teórica, mas pessoal. Não existe outra resposta senão anunciá-lo. Não existe outra atitude senão se colocar a caminho e falar desse Jesus, e de como Ele nos toca, e de como Ele mexe conosco, e de como Ele transformou a nossa vida. Anunciar essa palavra que também nos transformou. O Evangelho nos convida a não sermos egoístas e mesquinhos, mas nos convida, a partir desse encontro pessoal com o Senhor Jesus, a distribuirmos essa mensagem a todos aqueles, porque nós não sabemos quem é peregrino ou não no caminho. E aqui eu gostaria de deixar algumas perguntas para nós concluirmos a nossa reflexão. Em que direção nós estamos caminhando? Jerusalém ou Emaús? No lugar da vitória em Cristo Jesus, anunciando que Ele vive, anunciando que Ele é a resposta para as nossas demandas, ou nós estamos nos retraindo a nós mesmos? Nós temos parado para ouvir os clamores do mundo e respondido às perguntas do mundo, dizendo que Jesus é a resposta para todas elas. Nós temos partilhado a nossa presença e a palavra de Deus com o mundo. Como é que tem sido o nosso testemunho? Será que as pessoas olhando para nós, elas conseguem dizer: ali está Jesus, ou não? Somos cristãos de fato, que creem na vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, comprometendo-nos com Ele. Uma coisa é eu dizer: eu sou cristão, outra coisa é eu me comprometer com Jesus, a ponto disso me tirar a popularidade, a ponto disso me levar a ser escarnecido, de me levar a ser até mesmo excluído, e algumas vezes isso pode acontecer até mesmo no seio da igreja, mas ainda assim, sabe, eu tenho me mantido, apesar das pressões do mundo, fiel, comprometido ao Senhor Jesus Cristo. Jesus tem sido a razão da nossa alegria, ou será que as circunstâncias têm sido maior que a nossa alegria em Cristo Jesus, tem furtado a nossa alegria, nos deixado tristes, prostrados? Temos apresentado ao Senhor as nossas necessidades, nós temos orado, clamando que o Senhor nos auxilie, temos orado ao Senhor dizendo: Senhor, ouve as nossas súplicas, temos confiado que de fato Ele ouve as nossas orações, ou nós temos tentado resolver tudo a partir de nós? A Sua palavra tem feito o nosso coração arder. Quando eu pego a palavra de Deus para ler, seja no culto público, seja em casa, será que essa palavra ela me dá prazer, ela faz o meu coração arder, ela transforma a minha vida, ou eu faço isso de maneira rotineira? Ou será que eu tenho feito isso simplesmente porque é uma obrigação? A palavra de Jesus tem feito o meu coração arder. Como aplicação, eu convido aos irmãos para que reconheçam Jesus caminhando ao seu lado, apresentem a Ele as suas necessidades e, tocados pela Sua palavra, coloquem-se como peregrinos, caminhando e mostrando o Senhor Jesus aos outros caminhantes que estão ao nosso lado, porque para isso nós fomos chamados, para sermos testemunhas do Senhor Jesus, em Manaus, nos meios ribeirinhos, para onde quer que o Senhor Jesus nos enviar, nós somos testemunhas dele. Que
que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda esta graça de viver para a sua glória. Amém. Vou chamar o Gabriel aqui. Só alguns avisos rápidos. Quarto culto de doutrina. Sábado teremos o evento para casais. Vocês querem falar alguma coisa rápido sobre sábado, ainda sobre o pagamento até quarta-feira? Como vai acontecer? Seria bom passar para a igreja. Boa noite, irmãos. Vamos lá reforçar essa noite tão especial que vai ser nosso sábado, jantar de casais. Espero que todos estejam se preparando com muita alegria no coração. Afinal, a gente não faz isso há muito tempo, né? E a gente tem que aquecer o coração também em família, como casais. E sobre os pagamentos, né? Garanta sua vaga até quarta-feira, até meia-noite. Perguntaram se for meia-noite não vale, não vale. Meia-noite, os sistemas vão ser interrompidos a partir de meia-noite. Então garanta sua vaga, estamos os jovens aqui empenhados em solteiros especial. Quem não tem um par, trabalhe com a gente para Deus aquecer e abençoar o coração dos que não têm um par ainda. É uma forma de você ocupar sua mente, trabalhar para o Senhor e ser abençoado, tá bom? Então espero ver todos vocês, vai ser 7h30, tá bom? Sobre crianças, só se amamentar, algo do tipo. Mas é algo que você veja onde vai ficar com a sua criança em casa, para você estar íntegro aqui com o seu parceiro, com as atenções voltadas só para ele ou para ela, tá bom? É isso, irmãos, obrigada. Amém. Julho nós teremos a nossa conferência sobre plasmavisão. Felipe vai estar trazendo a administração, estará também com a gente na mesa redonda, assim como o Diego também, o primo do pastor, estará aqui com a gente. Incentivamos a igreja a estar aqui com a gente, a divulgar. É um momento onde a igreja, os jovens vão estar realizando, mas também o convite para toda a igreja. Domingo escola fica normal e culto normalmente. Vamos ficar de pé para fazer a oração final. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por este culto, Senhor Deus, obrigado porque o Senhor atende às nossas orações, o Senhor nos confirma essa certeza através do Teu Espírito Santo, recebe os nossos louvores, as nossas orações, Senhor Deus, a nossa adoração. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha ser aplicada em nossas vidas, que saímos daqui transformados, interpelados, a testemunhar a Ti, Senhor, no mundo, levar esta mensagem do Evangelho que tem transformado vidas, que transformou as nossas vidas. Por isso estamos aqui. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos livre de todo mal, de todo perigo, que nós tenhamos força e energia necessária, Senhor Deus, para a nossa vida semanal. Abençoe-nos, Senhor Deus, e dá-nos prazer cada vez mais em Ti. Nós choramos, Senhor Deus, confiando na Tua graça, no Teu amor, no Teu favor, Senhor Deus. A graça de Deus, no amor do Senhor Jesus, o Filho, e confiando que o Espírito Santo estará também nos conduzindo, nos levando, nos abençoando, nos capacitando, Senhor Deus, cada dia mais. Em nome da Trindade que nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém.